Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de mais um texto apócrifo. Na verdade, vamos estudar dois textos apócrifos. Nós vamos comentar sobre o que Jesus disse a respeito do corpo e do espírito e vamos também estudar uma partezinha do polêmico apócrifo de São Judas Tadeu e também do Evangelho Essênio da Paz. Bom, em relação ao Evangelho de São Judas Tadeu, foi um evangelho, que foi encontrado em 1945 numa sepultura. Os escavadores estavam procurando tesouros, mas acabaram encontrando uma cidade perto de Nag Hammadi, sepulturas, e esses corpos ali que eles estavam ali estavam abraçados a 13 papiros. Então, eles encontraram 13 papiros. Alguns papiros eles queimaram para fazer fogo à noite, já que eles não tinham interesse em artefatos arqueológicos. Na verdade, o que eles tinham interesse era ir na busca de ouro, prataria, né? Mas acabaram que guardando alguns desses papiros, e um desses papiros que foi então guardado e posteriormente comercializado e traduzido, tinha a assinatura de Didymus Talma Talma. Então, Talma Talma se relaciona com Tomé. Então, o apóstolo São Judas Tadeu ou São Judas Tomé, né? Então, se relacionou à escrita deste evangelho, que na verdade não é bem um evangelho, constituem anotações, né, numeradas, que estavam então assinadas pelo nome Tomé. Acredita-se então que pelo conteúdo ali que este texto pertenceu ao apóstolo Tomé. E olha só como que, sem conhecimento dos textos apócrifos, as pessoas acabam levando a entendimentos errados. Porque a palavra dímos significa gêmeo. E existem alguns contextos arqueológicos que falam que o apóstolo São Judas Tomé também era conhecido como gêmeo. Então olha só o que eles colocaram, que ele era o irmão gêmeo de Jesus. Mas nós sabemos, principalmente porque nós lemos a Natividade de Maria e nós lemos o Evangelho de Tiago, nós sabemos muito bem que José era um viúvo quando ele aceitou a missão de cuidar de Maria e que ele tinha 6 filhos. E entre os filhos que ele tinha Simão, que depois virou o apóstolo Pedro. Um dos filhos dele era Tiago e o outro era São Judas. Então pode ser que São Judas Tadeu seja gêmeo ou do apóstolo Pedro ou do apóstolo Tiago, né? Então, mas Jesus jamais, porque nós sabemos muito bem que Jesus foi o Filho único de Deus, né? Que por misericórdia do Espírito Santo, nasceu da Santíssima Virgem, né? E que veio com essa missão de nos salvar. Hoje, para o tema de hoje do nosso vídeo, que é falar sobre o corpo e espírito, né, e da salvação do corpo e do espírito, nós vamos utilizar a anotação de número 22, que está nesse texto de São Judas Tadeu. Nessa anotação de número 22, está escrito então que Jesus viu crianças de peito a mamarem e ele disse a seus discípulos: essas crianças de peito se parecem com aqueles que entram no reino. Os apóstolos então perguntaram: se formos pequenos, entraremos no reino? E Jesus respondeu: não, somente entrarão no reino se reduzirdes 2 a 1, se fizerdes o interior como exterior e o exterior como interior, se fizerdes o de cima como o de baixo, se fizerdes um masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, então entrareis no reino. Gente, olha só quanta sabedoria que Jesus nos passou em
tão poucas linhas, né? Em 4, 5 linhas, quanta sabedoria, né? O que será que Jesus estava querendo dizer com isso? Então, algumas pessoas, até por falta de conhecimento ou por maldade mesmo, interpretam trechos como esses de forma maliciosa, tendenciosa, se esquecendo de toda a mensagem santa que Jesus ele deixou durante toda a sua vida, né? Parece que o princípio masculino e feminino que aqui Deus coloca está relacionado com a unidade com o órgão sexual, né? E não é, né? E não é. Nós todos sabemos que existe toda uma teoria entre o princípio masculino e feminino que permeia todo o universo. Então vamos ver um pouquinho, vamos entender um pouquinho o que será que Jesus quis dizer com tudo isso. Bom, vamos começar ali. Se reduzirdes 2 a 1. O que será que Jesus quer que reduzimos a 1, né? Se fizerdes o interior como exterior. Olha, interior e exterior são opostos, são, né, duas partes de uma mesma, vamos dizer assim, de uma mesma moeda, só que estão lá em lugares opostos. E ainda ele fala, se fizerdes o de cima como o de baixo. O que será que Jesus estava nos referindo? Se a gente fizer o de cima, o que está acima e o que está abaixo? Bom, é lógico que o que está acima, que Jesus estava se referindo, era o reino dos céus, que está acima do reino da terra, que está acima do reino da terra em sentido de evolução, de conhecimento. Então, uma das coisas que Jesus quer dizer aqui é que o homem que consegue transformar o reino de baixo, o reino da terra, o nosso Aeon da esfera, no verdadeiro céu, que ele consegue reduzir, né, 2 em 1, transformar o seu lugar terreno aqui num verdadeiro céu, ele é um homem que vai herdar o reino de Deus. Bem como se ele conseguir demonstrar no seu exterior o mesmo que está contido no seu interior e vice-versa, demonstrar no seu interior o mesmo que está contido no exterior. Então Jesus aqui, né, pedindo para que a gente abandone a hipocrisia, né? Muitas pessoas são educadas, são muito boas, né? No exterior, são muito polidas quando está todo mundo olhando elas, né? Mas quando elas estão sozinhas ou ali quando estão entre os seus pares, elas se mostram, né? Mostrando que elas são na verdade pessoas de grande hipocrisia. Então, os hipócritas não entrarão no reino de Deus, porque Deus quer pessoas verdadeiras, né? Então, quando você for verdadeiramente um com Deus, não só da boca para fora, você for verdadeiramente em alma, em espírito, em coração, e quando você conseguir transcender o masculino e o feminino, o princípio feminino e masculino que nos rodeia, o princípio feminino e masculino que rodeia tudo que está ao nosso universo, de tal forma que toda sensação que você tem e tudo que esteja conectado entre você e o mundo exterior transcenda essa realidade, que de tal forma que você não saiba mais identificar o que é feminino, o que é masculino, o que é princípio masculino ou o que é princípio feminino, de tal forma que eles estejam misturados. Isso aqui, gente, é extremamente importante. O princípio masculino e o princípio feminino, eles são estudados não só no cristianismo, como Jesus está propondo aqui, mas em correntes de sabedorias sagradas muito antigas e que provavelmente tanto Jesus quanto os apóstolos, quanto as pessoas que já estavam, né, ali naquela época conheciam esses princípios, porque são princípios que vêm de religiões extremamente antigas, né, como o hinduísmo e como o taoísmo. São os princípios do yin e do yang. Então, o que o taoísmo diz sobre yin e sobre o yang, né? Então, tá aqui o taoísmo falando. O taoísmo diz que esses princípios, eles caracterizam a dualidade de tudo que está no universo. Ainda fala mais um pouquinho, então esse texto foi extraído lá
Wikipédia, você pode consultar também fontes do taoísmo que você vai encontrar lá. Yin, energia feminina, e Yang, energia masculina, que permeia toda a criação. Desde o princípio dos tempos, tudo é dividido entre as duas energias, e sem essas duas energias não ocorre a geração de vida no nosso planeta, não se materializa a vida. Então, para que a gente possa ir para o reino, Jesus já está nos dizendo esse encantamento do que a gente tem que fazer o próprio meio onde estamos, um verdadeiro céu, já deve ocorrer na nossa vida. Mas provavelmente essa transcendência vai ocorrer no sentido, na realidade, onde essas energias femininas e masculinas, elas não criam. Então vai ocorrer no mundo espiritual essa transcendência, né? Em mundos mais evoluídos, mais sutilizados. Mas isso só vai acontecer para você quando a sua consciência, o seu pensamento conseguir transcender essas energias, tanto Yin quanto Yang, quando você não for mais dominada por elas, né? Bom, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos falar um pouquinho então sobre essas energias. Então, o Yin e o Yang são consideradas energias duais, ou seja, polos opostos, que acabam sendo externados, que acabam aparecendo na natureza, por exemplo, como a lua é Yin, o sol é Yang, mas que também acaba aparecendo nas nossas sensações, como por exemplo, o leve é Yin, o pesado é Yang, a água é Yin e o fogo, né, é Yang, né? Então acaba aparecendo também nas sensações que nos norteiam, né? Nas sensações que acabam fazendo com que surjam pensamentos, né? E por sua vez ações no ser humano. Vamos ver aqui, por exemplo, se a gente observar essa ilustração, o que a gente tem aqui de sensação? A gente tem aqui um pôr do sol, né? A gente tem aqui um pôr do sol ou um amanhecer, né? Então a gente já sente aqui a dualidade, né? Externada na natureza, né? E também nas nossas emoções, externadas nas regiões dos nossos do planeta, externada até mesmo na forma como nós pensamos, que o nosso cérebro, nossa mente, ela é dividida em dois setores. Olha só que interessante, o lado esquerdo intelectual, temporal, histórico, analítico, linear, sequencial, masculino, e olha lá, o lado direito, sensível, temporal, externo, receptivo, não linear, simultâneo, feminino. Então, olha só, isso mostra que em espírito que nós vamos evoluir a ponto de estar no reino, né? Porque enquanto estivermos nessa matéria densa, condensada, adensada, nós estamos submetidos a essa dualidade. Mas essa dualidade, ela é extremamente importante para preparar o espírito para essa transcendência. Por quê? Porque em espírito, as emoções e as sensações, elas se mostram, se refletem, mesmo você não tendo uma matéria. E seria mais ou menos o que a gente vê aqui. Por exemplo, se a gente observar só o lado da figura aqui, que representa a cerca viva em formato de coração, que emoções que nós sentimos? Emoções de tranquilidade, né? Nós sentimos uma delicadeza, né? E se nós olharmos somente a figura do outro lado, que é o vulcão erupção, o que nós sentimos, né? Nós sentimos então pavor, nós podemos sentir medo, dificilmente alguém no pé desse vulcão estaria olhando e contemplando a natureza com tranquilidade. Então é isso que Jesus diz que é transcender essa dualidade, ou esse princípio yin e yang, ou esse princípio feminino e masculino. É quando você está à beira dessa cerca viva, você está contemplando o belo, e mesmo quando você está à base desse vulcão, você continua contemplando o belo, né? Então isso é transcender a dualidade, né? Essa característica
que seja realmente verdadeira e não da boca para fora, que seja verdade, que nenhuma célula sua se sinta emocionada diante da uma possível derramamento vulcânico bem próximozinho da onde que você está, e que nenhuma célula sua se sinta diferente quando você estaria sentado ao sol próximo a uma cerca viva. Então esse aceitar tudo na sua vida com tranquilidade, com sabedoria, com paz, com iluminação, né? É uma das formas de você estar conectado com o Pai, transcendendo a nossa dualidade, o que o ser humano ainda está a algumas dimensões de exteriorizar, né? O que é mais interessante é que no livro Essênio da Paz, né? Eu já falei sobre esse livro em alguns outros vídeos. É um livro que Edmund Zickley, um londrino, uma pessoa que nasceu em Londres, um escritor, ele publicou. A história desse livro é que ele foi então autorizado a caminhar pelas bibliotecas do Vaticano para fazer um livro sobre a vida de São Francisco de Assis. Mas ele encontrou um papiro lá que tinha esse título, Evangelho Essênio da Paz, e ele se apaixonou pelo papiro. E ao se apaixonar pelo papiro, ele não teve autorização da igreja para publicar. Mesmo assim, ele traduziu, republicou. Mesmo sendo excomungado pela igreja, ele assim procedeu. E nesse Evangelho Essênio da Paz, Jesus vem reafirmar aquilo que está lá na anotação 22 de São Judas Tadeu. Para que você entenda realmente a necessidade dessa transição entre o feminino e o masculino, dessa ligação que o homem precisa fazer entre esses dois princípios formativos da nossa natureza, para poder fazer uma ligação com o Pai, a fim de que ele alcance o reino. E ele também nos dá um show aqui de informação sobre a formação do nosso corpo físico, mostrando que também quando a gente faz a amizade e a ligação com o princípio que é dual ao Pai Celestial, que é a Mãe Terrena, que formou todos os elementos do nosso corpo, quando a gente faz esse princípio, a gente faz essa ligação, então Jesus vem nos dizer que não só o nosso espírito melhora a ponto de que uma ligação com o céu seja estabelecida, mas também o nosso corpo melhora a ponto de que uma ligação com essa mãe provedora de todas as nossas necessidades, ela também melhora o nosso aspecto físico e também nos supre de todos os elementos vitais da nossa vida. Então, olha só, para que a gente entenda um pouquinho sobre isso, eu separei uma partezinha. Essa partezinha que eu separei é um diálogo que está nesse livro e é um diálogo que Jesus faz entre uma multidão de doentes que o cercavam. Então essa multidão de doentes o cercavam, porque nós sabemos muito bem que Jesus tinha essa característica de fazer milagres. Ele era uma pessoa iluminada e as pessoas só de chegar próximo dele acabavam sendo totalmente santificadas nos seus corpos e nos seus espíritos. Elas eram curadas. Mas Jesus não fazia isso só por mágica, de um passe e de um momento para o outro. Então, se você ler ali no Evangelho Essênio da Paz, você vai perceber que não era só a palavra imposta de Jesus que causava um milagre. Na verdade, né, para que esse milagre fosse realmente efetivo, Jesus ensina as pessoas que ali estavam com ele todo um procedimento para que esse milagre que elas estivessem recebendo, ele fosse tão efetivo a ponto de fazer uma ligação dessas pessoas com Deus, mudando completamente a vida delas.
Então vamos ler um pouquinho o que Jesus fala. Então lembrando que ele está falando para uma multidão de pessoas que estão doentes. E ele fala: e o vosso alento se tornará tão puro quanto o alento das flores perfumadas. Vossa carne tão pura quanto a carne dos frutos coroando sobre folhas das árvores. A luz de vossos olhos tão clara e luminosa quanto o brilho do sol que resplandece sobre o céu azul. E então todos os anjos da mãe terrena vos servirão. E vossa respiração, vosso sangue, vossa carne serão um com a respiração, com o sangue, com a carne da mãe, para que vosso espírito também possa se tornar um com o espírito do vosso Pai Celestial. Pois em verdade ninguém pode alcançar o Pai Celestial a não ser através da mãe terrena. Assim como um bebê recém-nascido não pode entender os ensinamentos do seu pai até que sua mãe o tenha amamentado, banhado, cuidado, posto para dormir e alimentado. Enquanto a criança ainda é pequena, seu lugar é junto à sua mãe e ela deve obedecer. Quando a criança já está crescida, seu pai a leva para trabalhar ao seu lado no campo e a criança regressa para junto de sua mãe somente quando chega a hora de jantar e da ceia. Olha só quantas palavras, quanto conhecimento, né? Glória a Deus, glória a Jesus Cristo, nosso Salvador. Quanto conhecimento nós temos nesse parágrafo. Então Jesus vem dizer, olha, tudo no seu corpo, tudo, sua respiração, o seu hálito, o seu alento, o brilho dos seus olhos, tudo vai mudar quando você se ligar à mãe. A mãe, aquela provedora dos elementos que compõem o seu corpo. Então a mãe, a provedora do quê? A provedora dos elementos que compõem o nosso corpo, sejam conhecidos, né, como os 4 elementos primordiais que estão em todos os seres, sejam vegetais, seja no reino animal. Nós somos compostos pelos elementos ar, pelo elemento fogo, representado pelo sol, pelo elemento água e pelo elemento terra, né, que constituem ali todos os minerais extremamente importantes que a terra, né, que fabrica e que nós estamos ligados a esses elementos, né? Sem esses elementos extremamente importantes, nem os nossos sistemas bioquímicos funcionariam, né? E as plantas, então, que são totalmente dependentes desse elemento. Então, o elemento terra, que compreende a parte dos minerais, o elemento água, que corresponde a todo o fluxo de vida, inclusive o fluxo do nosso sangue, do nossa própria respiração, porque a água representa o fluxo da vida, né? O elemento ar, porque sem oxigênio nós não vivemos, e porque pelo ar também, se você também gosta um pouquinho de estudar um pouquinho, você vai ver que pelo ar chegam os nadis, que são extremamente importantes para alimentar o nosso espírito. Então, pelo ar também caminham esses sentimentos, essas energias sutis, extremamente importantes, né? E às vezes até perigosas se nós nos conectarmos a algumas não tão boas, né? E ainda o elemento, né? O elemento fogo, o elemento extremamente importante que vem do sol, os fótons, as radiações que são extremamente importantes para manter a nossa vida, a qual Jesus chama isso de todos de anjos, porque é uma inteligência, uma sabedoria, são anjos que cuidam dessa harmonia, para que essa harmonia se perpetue, né, por anos e décadas, sem que ocorra alteração, né, gente? Então, só da gente pensar que o nosso planeta ele tá num universo cheio de meteoros, asteroides, e olha quanto tempo a Terra está evoluindo,
né? E há quanto tempo ela está sendo guardada, porque nenhum destes meteoros, eles chegam ao nosso planeta, enquanto que a gente vê na Lua completamente esburacada, a gente vê em Marte, né? A gente vê em outros planetas que eles atingem os outros planetas, mas ao redor do nosso planeta existem anjos, né? Parece existir anjos, uma proteção, porque nada de mal ocorre, né? Protegidos pelo anjo do sol, protegido pela lua, né? Protegido por esses anjos que estão então dando guarda para que nós possamos cumprir nossa etapa de evolução espiritual na Terra. Então, olha só, ele fala assim, que na comunhão com a mãe e com esses elementos, nossa carne se revigora. E isso é extremamente importante para que a gente possa então se conectar ao Pai. E uma vez que nós nos conectamos ao Pai, nós tornamos um espírito com Ele. E olha lá, anotação 22 de São Judas. Você deve fazer com que dois se torne um. Então, mais um exemplo aqui de que os apócrifos estão retificando, um retifica o outro, né? Que se segue uma linha de santidade, uma linha de evolução espiritual, que jamais a gente pode utilizar qualquer texto que se refere a Jesus, né? Como sementes do mal ou como coisas que não levam a um bom caminho. Às vezes o mal está em nós mesmos e na nossa falta de entendimento, né? Então Jesus vem e diz, olha só, que quando nós estamos na terra e nós estamos então nos alimentando da mãe, somos como bebê, né? Somos como bebê recém-nascidos. Então a gente precisa adquirir uma certa idade, e essa idade que ele quer se referir é a idade espiritual, uma certa idade que é individual, que é de cada um, né? E quando essa idade chegar, então aí Jesus diz, é a idade de que você vai largar a sua mãe e vai vir para trabalhar junto com seu pai no campo. Então é a idade onde a gente vai começar a trabalhar esses conceitos, né? Provavelmente se você está aqui e teve a paciência de chegar até esses 27 minutos aqui de vídeo, é porque você já está nesse caminho, né? Porque a maioria das pessoas jamais perderiam 27 minutos para ouvir ou para ler um livro como esse ou para ouvir um trecho como esse, né? Então são extremamente pequeno o número de pessoas que estão nesse grau de evolução. Então, para você, amigo, que às vezes está ansiando, procurando, como que eu faço para me ligar com Deus? Eu quero fazer essa ligação, eu anseio por isso, eu tenho essa vontade, eu só penso nisso e eu não sei onde procurar. Uma boa dica é lendo o Evangelho Essênio da Paz. Leia também Piche Sufi e descubra então Jesus maravilhoso. Dando sequência então ao que Jesus vem nos dizer, ele vem nos explicar as comunhões, ou seja, a gente precisa se ligar então à mãe. A mãe vai nutrir toda a nossa parte material aqui que nós precisamos tanto para podermos estar bem, vai nos dar tudo como anjos, como um milagre, né? E vai nos permitir essa ligação espiritual com o Pai. A essa ligação Jesus chama de comunhão entre os anjos do Pai e os anjos da Mãe. Jesus fala, com a vinda do dia, abraço minha mãe, com a vinda da noite, junto-me ao meu Pai, e com a partida da noite e da manhã, respirar-lhe-ei a lei. Então eu vou cumprir a lei do Pai, a lei da Mãe, e não suspenderei essas comunhões até o fim dos tempos. Bom, a lei do Pai são os mandamentos. Eu aconselho que você leia o livro Essênio da Paz e veja lá o Sermão da Montanha. Lá está a verdadeira lei. E a lei da mãe é a comunhão com a mãe, comunhão com a natureza, o respeito, a gratidão, né? A aceitação dessa provedora tão importante que provém todos os elementos que nós precisamos para manter o nosso corpo, né? Para atuarmos nessa vida.
Então Jesus fala dessas comunhões. Olha só, ele fala que o templo santo pode ser construído unicamente com as antigas comunhões, aquelas que são faladas, aquelas que são pensadas e aquelas que são vividas. Gente, então olha só, isso aqui não é para quem quer apenas ler orações decoradas e achar que tá tudo bem. Isso aqui é para quem quer viver, quer sentir, quer amar, quer ir além, né? Quer realmente estabelecer uma comunhão importante, não só falada da boca para fora, mas vivida e sentida. Pois se elas forem faladas unicamente com a boca, são como uma colmeia inutilizada que as abelhas abandonaram e não dão mais mel. As comunhões são como uma ponte, gente, entre o homem e os anjos. E como uma ponte pode ser construída unicamente com paciência. Então não é que você vai começar a fazer as comunhões e pronto, tudo acontece. Você vai sentir tudo acontecer ao tempo, no seu tempo e de forma paciente, que você tenha maior paciência para que esses efeitos ocorram na sua vida. Eu posso dizer que sim, que vai acontecer e não vai demorar tanto, porque nós estamos num momento da nossa evolução que é um momento onde tudo ocorre muito rápido. Então faça sim essa comunhão. É os santos dos últimos dias, os obreiros da última hora. Nós somos os obreiros da última hora. Então faça sim, construa essa ponte pedra por pedra, né? E assim você vai construir uma ligação muito prazerosa com o Pai. Jesus vem dizer, as comunhões são 14 em número. Com os anjos do Pai Celestial são em número 7 e os anjos da Mãe Terra são em número 7. Gente, olha só que lindo, 7. Então você tem um anjo para cada dia da semana, porque também são 7 os dias da semana. Se você ainda for um pouco, tiver um pé em algumas outras culturas, você vai ver que nosso corpo ele é como se fosse uma árvore. Ele é uma árvore da vida. E nós temos uma ligação com os anjos nessa árvore. Nós temos lugares nessa nossa árvore que a gente pode se comunicar com os anjos. Também são em número de 7. São os chamados chakras. São regiões onde existe maior canais energéticos passando, né? Então esses canais são como verdadeiras chaves, verdadeiras rodas de entrada de energia. Então também nós precisamos proteger esses nossos chakras. Então se a cada dia nós fizermos uma comunhão dessa, pensando na iluminação de um determinado chakra que orna, que combina com um desses anjos do Senhor, com certeza a gente vai ter uma satisfação muito grande, né? A gente vai estar alinhando princípios culturais muito lindos aqui, né? Inclusive, na minha opinião, eu acho que não existia preconceito de Jesus em relação a outras religiões. Eu acho que jamais. Existe até, gente, um determinado livro que foi publicado que diz que Jesus teve uma infância dos 12 anos aos 30 anos, ele esteve com a sua família na Índia e ele teve sim um contato com essa cultura, né? E o mais interessante é que na Índia existe um templo dedicado a São Judas Tadeu. Se vocês digitarem aí templo São Judas Tadeu na Índia, vocês vão encontrar lá, vão encontrar a história. Leiam, é muito interessante vocês verem o quanto Jesus não era preconceituoso, o quanto ele tenta reunir aqui culturas nesse princípio feminino e masculino que São Judas cita. Ele tenta reunir essas culturas todas, né, sem nenhuma discriminação, numa grande religião para nossa vida, né? Mais do que isso, olha só, ele fala: o templo santo é você, é o seu espírito e o seu corpo físico e seu espírito. Esse é o templo santo, né? Então é isso que ele vem dizer, né? Então a religião é isso, é você. E ele vem falar então, olha só,
que as comunhões são em número de 14, e assim como as raízes da árvore cavam a terra e são nutridas, os ramos das árvores levantam seus braços ao céu. Então essa dualidade que nós devemos buscar, exercitar, até que a gente transcenda, né? Seja transcendente a ela. Então as nossas raízes são aqui. Nós temos que estar firme aqui. Nós temos que estar conscientes de que aqui é o nosso lugar. Então nós temos que produzir, nós temos que realmente fazer algo aqui, mas respeitando a natureza. E nós temos que erguer os nossos braços, as nossas raízes, não só ficar atolado no material, mas erguer os nossos braços como ramos em direção ao Pai. Então desejar essa comunhão, preparar o nosso espírito, estudar. E Jesus fala assim ainda, ó. Assim é o homem, como o tronco da árvore, com suas raízes profundas no coração da mãe e seu espírito ascendendo às estrelas brilhantes do seu pai. E as raízes da árvore são os anjos da mãe, e os ramos são os anjos do pai. Então, olha só, Jesus vai falar sobre os anjos da mãe, e ele recomenda que a mãe e o pai sejam, então, saudados, né? Então você vai saudar, você vai lembrar, você vai glorificar ao Pai, né? No entardecer do sábado, e a sua mãe no amanhecer do sábado. Os demais dias são para os anjos. Então, o domingo já seria o anjo da terra, a segunda o anjo da vida, a terça da alegria, a quarta é do sol, a quinta é da água, a sexta é do ar. No sábado volta a mãe. E os anjos do Pai? Os anjos do Pai, então, você vai saudar a mãe, mas adorar com todo o seu coração somente ao Pai. Então, ao entardecer do sábado, você vai adorar ao Pai e vai fazer uma ligação, uma comunhão, vai lembrar que tudo que você precisa para fazer essa comunhão, você vai comunhar com o anjo, você vai celebrar essa comunhão, você vai aceitar o que o anjo vai te trazer. Então, no domingo, o anjo da vida eterna, na segunda do trabalho, na terça da paz, na quarta do poder, na quinta do amor, na sexta da sabedoria e no sábado de novo o Pai Celestial. E olha, Jesus vem dizer, o sétimo dia é o sábado. Comemore o sábado, guarde o sábado é santo. Nele não farás nenhum tipo de trabalho, exceto buscar a luz, o reino, e todas as coisas lhe serão dadas. Então, nos próximos vídeos, aqui já ficou muito extenso, né? Já estamos a 37 minutos de vídeo. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre cada anjo, né? Para que você desenvolva a sua forma de comunhão com eles, né? Lembrando, adora o Pai, comunhão com os anjos, sauda a mãe, respeita ela e os seus anjos. E assim você será feliz, porque tudo lhe será dado. Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho desses anjos, né? Vamos falar um pouquinho dessas comunhões, como está ali no livro dos Essênios, mas você pode baixar esse livro, procurar esse livro e lendo, que eu recomendo e é uma excelente leitura para você. Fique em paz, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!